A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo: Quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é algo que eu e você temos que ter no nosso coração todo dia, todo despertar. Essa vontade de viver não para nós, mas vivermos para Cristo. O primeiro ponto aqui que o Senhor quer nos ensinar é aqui, ó. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Esse primeiro ponto. Você vê que Zaqueu, ele era um homem rico, um publicano, por quê? Porque os judeus ali que não gostavam muito deles. Então, o que acontece? Muitas das vezes, no dia a dia da nossa vida, né, do decorrer, vai acontecer tantas novidades, tantas dificuldades, tantas bênçãos, tantas alegrias, tantas tristezas, enfim. Nós vamos viver esse dia sem saber o que vai acontecer ali na frente. É aí que está o segredo da grandeza de Jesus Cristo na nossa vida. Porque ele não importa quem você é, não importa quem você foi, não importa a tua classe social, não importa a sua raça, não importa seu credo religioso, não importa. O que importa para Jesus é você receber esse dia de hoje e querer conhecer a Ele, querer buscar a Ele, querer ser transformado por Ele. Não importa se você conhece a Jesus e pecou, errou, se você está passando por luta, dificuldade, está murmurando, questionando, reclamando, não importa. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, não importa. O que importa é que Jesus Cristo, ele morreu na cruz por você, para te salvar. Você vê aqui que esse primeiro ponto aqui, ó, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Aí que está a diferença. Porque, veja bem, como Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Mas o diferencial é que aquele que crê nele vai ser salvo. Então, a primeira coisa que eu e você tem que ter no coração, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa. Importa que você tem que começar a ver e acreditar que Jesus Cristo morreu realmente por você naquela cruz, para salvar a tua alma. Porque, veja bem, muitos estão pensando, preocupados, vivendo só nessa vida. Mas entenda algo, o corpo fica, mas a alma e o espírito não morre, ele não vai ficar. O corpo fica porque ele foi feito por esse mundo, para esse mundo, porque ele foi feito do pó da terra, então ele pertence a esse mundo, então ele não vai para o mundo espiritual, porque ele pertence a esse mundo. Agora, a alma que está dentro de você, o fôlego da vida, o espírito que está dentro de você, esse sim pertence a Deus, esse vai voltar para o Senhor, mas vai voltar para um diferencial.
que ali você vai se prestar conta das suas obras, das suas atitudes que você fez aqui na terra. É por isso que ali tem o nosso ponto de apoio, que é Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso caminho. Por isso que ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, não tem como você chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. É isso que você e eu temos que entender. Não existe santo, não existe religião, não existe nada que vai chegar a você direto a Deus. É somente Jesus Cristo. E aqui nesse primeiro ponto ele está mostrando que ele morreu, ele escolheu todos. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Por que está batendo essa tecla? Por que estou falando esse exemplo? Deus está usando para falar desse exemplo que Zaqueu era rico, para acabar com esse preconceito que o diabo coloca na tua cabeça de que a prosperidade, a riqueza não é de Deus. Não. Deus se agrada da tua prosperidade. O que Deus não se agrada é você ser tão fraco mentalmente e espiritualmente, de deixar o dinheiro dominar o teu coração, as tuas atitudes, a tua índole, o teu caráter. É isso que Deus não admite, é isso que Deus não aceita. Como pode uma coisa tão pequena dominar o teu caráter, dominar a tua índole, dominar a sua vontade? É isso que Deus abomina do rico. Mas a prosperidade é um dom de Deus. E aqui você vê, ó, que esse Zaqueu já começou assim. Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. E olha o que ele quis, olha o que ele pensou. Está dizendo aqui, ó, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Aqui é esse outro ponto que o Senhor quer nos mostrar. Você vê que Zaqueu, ele teve a atitude de querer conhecer Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Ele ouvia falar quem era Jesus. Hoje, você ouve falar quem é Jesus, mas você não conhece Jesus. Só verdadeiramente quem conhece Jesus Cristo hoje é aquele que toma a decisão de descer nas águas do batismo para morrer a velha criatura, se arrepender dos pecados, sair desse mundo para viver em Cristo Jesus. Este vai conhecer e conhece Jesus. O restante ouviu falar. Até mesmo você que aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador e único. Se você não desceu nas águas do batismo, você ainda não conhece Jesus Cristo. Você ouviu falar, mas esse ouvir e você aceitar já é um grande passo, é o que você está fazendo como Zaqueu. Subiu na árvore para conhecer, tomou atitude para conhecer Jesus Cristo. Hoje o Senhor está ensinando para mim e para você que cada decisão da nossa vida, cada andar, cada pensamento, cada atitude, nós partimos para frente, nós temos que buscar no Senhor, porque Ele, Jesus Cristo, Ele não vem até nós se nós não formos até Ele, se nós não mostrarmos para Ele a vontade de querer buscar mais. Isso serve para você que não conhece Jesus Cristo e para você que somente aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e para você que batizou nas águas do batismo, entregou sua vida para o Senhor. Por que isso? Porque Jesus está ensinando dessa maneira para mostrar que ele não faz acepção de pessoas. O caminhar é individual, a vontade tem que ser individual. Nada é forçado pelo Senhor. Pelo contrário, tudo é feito por atitude e amor da nossa parte, o nosso interesse. Você vê aqui que Zaqueu, ele demonstrou para Jesus. E é aonde que as pessoas não entendem essa mudança. Mas aquela pessoa é um pecador, aquela pessoa cheia de falha, aquela pessoa peca, mata, rouba, estrupa, faz o que for, depois aceita Jesus, fica por isso mesmo, vira crente e está perdoado? Tá. Por quê? Porque você não somos juiz da terra, primeiro ponto.
Eu e você não estamos aqui para julgar a vida de ninguém, pelo contrário, nós não conseguimos nem tomar conta da nossa vida, como você se preocupa com a vida dos outros? E outro ponto que é crucial, quem Jesus escolheu, quem Jesus vai salvar, não interessa para nós, o que interessa para nós é cada um se preocupar por si mesmo, pela sua salvação que é individual. Não adianta eu querer que você ser salvo, eu orar para você todos os dias, e você não querer ser salvo, não vai adiantar nada. A minha oração para você só vai ligar na terra a tua oração com a minha, na luta que você está enfrentando, porque assim diz a palavra: o que dois ligares na terra será ligado no céu, e o que dois desligares da terra será desligado do céu. Então, a minha oração, ou quem ora por você, elas vão estar só ligando e concordando, mas as atitudes e as mudanças de querer ter a conversão, de querer a libertação, parte de cada um. Por isso que às vezes você está orando por uma pessoa e a pessoa não muda. Por que não muda? Porque ela não quer mudar. Mas é nessa hora que quando você ora por aquela pessoa, Deus, pelo amor que ele sente por você que crê nele, e a tua oração é sincera, aí ele vai preparar situações para aquela pessoa começar a enxergar e entender o caminho de Jesus Cristo e ser convertida. É isso, por quê? Porque tudo isso que eu e você tem que colocar no coração. Toda atitude que nós fizermos para Deus tem que ser por amor. Livre, espontânea vontade, como Zaqueu fez aqui. Ele ouviu falar quem era Jesus. Por ele não conhecer, por ele ter uma estatura pequena, o que ele fez? Poxa, eu vou subir na árvore, subiu numa árvore brava. E você vê que aqui já mostra o interesse dele. Ali automaticamente já vem a reação, porque Jesus Cristo conhece cada um de nós. E aqui está escrito aqui, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu em sua casa. O que aqui o Senhor quer mostrar? Que você vê que quando a atitude de Zaqueu de subir na árvore, Jesus já viu o coração. Entenda algo, Jesus não se preocupa com o seu exterior, ele se preocupa com o teu interior, ele se preocupa com o que está dentro do seu coração. Porque ele não está preocupado com o que está em volta de ti, mas está preocupado com o que está dentro de ti. Porque o coração teu é o coração do Espírito do Senhor. É ele que tem que ser limpo, é ele que tem que ser transformado. É por isso que ele se preocupa contigo. É por isso que quando você aceita Jesus Cristo na sua vida como Salvador, você desce nas águas do batismo, a primeira coisa que ele faz é transformar o seu interior, para depois transformar o seu exterior. Não é o que estão ensinando muitas das vezes de você buscar prosperidade financeira, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai fazer isso. Não, se você não deixar o Espírito Santo transformar o seu interior primeiro, e você colocar em prática essa transformação, que é o verdadeiro amor de Cristo dentro de você. Você não vai ver a glória do Senhor, o que você vai ver é ilusão, o que você vai estar vivendo é ilusão, porque quem é nascido no Senhor Jesus Cristo, quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que deixa o Espírito Santo transformar o seu ser, ele nada abala, nada tira ele da presença do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nem a doença, nem a guerra, nem a tristeza, nem a alegria, nem a miséria, nem a fartura, nada tirou ele da presença do Senhor. Por quê? Porque quando você realmente está no Senhor Jesus Cristo e Ele conhece o teu interior e você deixa Ele tirar de você e você viver uma vida com Cristo, aí tudo que acontece do seu lado você não se abate. Porque você começa a entender e separar da sua vida física da sua vida carnal. A vida física é sentimento da carne, do mundo, é preocupação, é ansiedade, é angústia, é tristeza, é dúvida, é medo.
Agora, a vida espiritual é fartura, é abundância, é liberdade, é alegria, é prosperidade, é paz, é poder, é tudo. É diferente da vida carnal. Mas enquanto você está passando por luta e está deixando a carne dominar o teu espírito, você vai viver nesse sofrimento, nessa esperança vã. Aí você não entende porque não acontecem as coisas para ti. Porque você ainda não entregou 100% sua vida para o Senhor e Deus conhece a tua intenção do coração. Não adianta você querer ir para a igreja só de domingo, não adianta você querer ir para a igreja todos os dias, não adianta você querer ser dizimista, ofertante, mas se você não deixar o Espírito Santo transformar o teu ser, e o deixar é você querer. Não espera que ele vai tirar de você mágoa, tristeza, ressentimento, ódio, rancor, não. É você querer, é você não aceitar, Senhor, a partir de hoje a alegria do Senhor é a minha salvação. Eu não aceito mais ser triste, eu não quero mais, encha-me com tua alegria e vai buscando, vai lendo a Bíblia todos os dias, vai começando a ter um compromisso de oração todos os dias. Aí sim você vai ver a manifestação e a glória do Senhor sendo transformada dentro de você. Só que logicamente que o diabo não quer. Ele vai usar pessoas para te afrontar, pessoas para te colocar em dúvida da sua fé. Que aí onde colocou aqui, ó. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Ou seja, Jesus estava no meio de uma multidão. Ele poderia escolher qualquer pessoa para ir lá na casa dela. Como ele disse, hospedar na casa dela. Qualquer um que estava ali do lado. Mas ele parou, olhou para cima e viu quem? Zaqueu, um publicano, um pecador. Mas ele tinha um coração mais puro do que as pessoas que estavam ao redor dele. Esse que é o detalhe, porque ele tinha um coração querendo conhecer Jesus Cristo de fato e de verdade. Os outros não, porque se assim fosse, ele teria ido naqueles outros, ele não teria nem visto Zaqueu, porque Jesus conhece o nosso interior. Põe isso no teu coração, Jesus te escolheu. Ele te escolheu. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Ele te escolheu, Ele quer te fazer grande. Mas você continua querendo ser pequeno, você continua querendo ser pequena, você continua querendo ser humilhado, humilhada por esse mundo, pelas atitudes, pela vida que você está levando. Porque você está na esperança do homem, na esperança da carne, que um dia Deus vai mudar a tua história. E o Senhor fala: esse um dia não existe, existe o hoje. Você venha viver o dia de hoje, para que amanhã você venha colher os frutos, seja nessa vida ou seja na vida eterna, porque o amanhã pertence a Deus. Então viva hoje, peça perdão para Deus, comece a ter uma mudança de vida hoje, porque Jesus Cristo te escolheu para transformar a tua vida. E se você está com dúvida que ele te escolheu, não foi você que escolheu a ele, vamos lá em João capítulo 15, versículo 16. É escrito aqui, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Amém? Então não deixe essa palavra sair do teu coração. Marca essa palavra. João 15,16. Jesus te escolheu para fazer grande, para fazer o diferencial. Entrega a sua vida para o Senhor. Desça nas águas do batismo. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador e único. Tenha essa novidade de vida. Deixe o Espírito Santo transformar o seu interior. Aí você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Aí você vai ver o poder, a graça e a misericórdia dele na sua vida. Não procura Deus quando você está apertado. Você já foi liberto, você já reviu a glória do Senhor na sua vida, Ele te deu paz e você largou Ele. Você largou Jesus Cristo, você está na ilusão de que você está com Jesus Cristo. Ah, porque eu sou uma pessoa boa. Ah, eu vou na igreja. Ah, não. Se você não aceitou, não confessou sua vida para os homens, perante os homens que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, se você não desceu nas águas do batismo e se arrependeu de fato e de verdade, você não está com Jesus Cristo.
Então comece a dar valor, comece a entender essa palavra, porque Jesus Cristo conhece o teu coração, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe quem você é e Ele quer fazer de você o diferencial nessa vida, para que todos vejam a glória e o poder dEle se manifestar, para que através de você, você e sua família venham a ser salvos e as pessoas que estão ao seu redor venham a ser salvas. Amém? Abra teu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor venha falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.